fluido é uma substância que não contém uma forma fixa. Ela assume a forma do recipiente que a contém. Quando você está Então nós temos fluido sólido, sólido assim, pastoso, vamos dizer assim. Tem líquido e gasoso, né? E a gente vai fazer uma análise de acordo com alguns dos regimes dos fluidos, que são os regimes laminar, tem o de transição e o regime turbulento. Para quem trabalha com estudo de fluidos, o que é um fluido em regime laminar? É um rio calmo. Você pensa que quando você vê um rio calmo, sem ondas, que flui com tranquilidade, esse é um fluido laminar. A partir do momento que é uma correnteza, que gera uma correnteza, e essa correnteza desvia o sentido do fluxo do rio, né? Através de uma pedra, através de um tronco ou alguma coisa, ele já se torna um regime turbulento. E o fluido vai se comportar de maneira diferente dentro do regime laminar e dentro do regime turbulento. Existe um cálculo em mecânica de fluidos que determina quando o regime é laminar, de transição ou turbulento. Mas isso a gente vai explicar mais para frente. O SolidWorks entende esses tipos de situações e ele mesmo faz a análise de acordo com o que você precisa. Ok? Então, como é que funciona esse fluido? Como é que funciona essa análise? Primeiro, nós vamos fazer uma análise. Você sabe, como eu já dei em outras webinars, hoje nós vamos fazer uma análise de CFD, que é uma análise de fluido dinâmico. E tem umas outras análises, que é aquela análise FEA, que é de elementos finitos, que já foi feito aqui em outros lugares, e ainda tem análise de plásticos. Luciano, e é possível fazer uma análise conjugada? Olha, Thiago, não só é possível, como nós vamos fazer hoje. Eu vou fazer uma análise de fluido dinâmico, né, externo, e vou pegar os resultados dessa análise e vou aplicar numa análise de elementos finitos. O que eu vou fazer hoje? Qual que é a proposta hoje do nosso webinar? É mostrar como fazer essa análise de CFD, análise de fluidos, no outdoor, como o vento se comporta no outdoor, esse outdoor que está aqui, né? Como o vento vai se comportar aqui diante de uma placa, esse outdoor aqui, as dimensões dele, ele tem 12,5 metros de comprimento por 4,5 metros de altura. Então, como o vento se comporta no outdoor, né? Um vento forte, e vou pegar os resultados dessa análise e vou aplicar para analisar se a estrutura que foi desenhada nesse outdoor vai resistir, qual que vai ser o comportamento da estrutura toda diante de uma força aplicada do vento, que é um vento, eu vou considerar um vento de 180 km por hora, ou 50 metros por segundo. É um vento bem forte. Então, como é que é o processo? Vamos lá, o processo que vocês vão ver que é bem simples. Então, a partir de agora, pessoal, eu vou determinar alguns pontos, eu vou determinar isso no SolidWorks, né? Então, como eu sempre faço, eu vou desligar minha câmera e vou mudar para a janela do SolidWorks. Eu vou determinar as dimensões da área de análise e o tipo de análise que eu vou fazer, de fluidos primeiramente, ok? Então, vamos lá. É aqui que eu tenho, é aqui. Cortei minha câmera, agora eu vou dar o... O outdoor está aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou iniciar aqui no Flow Simulation. Né? Vou iniciar... A melhor maneira de... O Flow Simulation, ele faz diversos tipos de simulações. A maneira mais fácil de se configurar a simulação desse outdoor aqui, ó, é através do Wizard, que é o passo a passo que ele vai te perguntando o que você precisa fazer. Então, eu vou iniciar o Wizard aqui. Ele faz simulação interna, simulação externa, calor, vento, turbilhão, fluidos, partículas, meio poroso. Ele faz uma série de simulações.
Essa aqui é uma simulação até relativamente simples, vocês vão ver que ela é bem simples de configurar. A primeira parte o primeiro passo do assistente de projeto é esse aqui, determinar o nome. Então, olha, análise de vento. Próximo passo. Qual que é o sistema que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o sistema métrico. Unidade de sistema que eu vou utilizar. Terceiro passo, que tipo de análise? Se é uma análise interna ou uma análise externa? Eu vou utilizar uma análise externa. E vou deixar marcado aqui, excluir cavidades with flow conditions. Excluir furos com as condições de trabalho. Ok? Né? Próximo passo, que tipo de fluido que eu vou utilizar? Eu vou utilizar ar. Selecionar o ar aqui, né? Está marcado aqui, ó, fluido. Próximo passo. Condições de finalizar, de limite, quais que são os limites? Deixa o padrão realmente, porque é uma simulação externa. E aqui eu vou selecionar aqui o vento na velocidade X. Essa velocidade X tem a ver com a posição do outdoor aqui. Ele vai ficar perpendicular à velocidade X aqui, ó. Eu vou usar aqui menos 50, que é menos 50 metros por segundo. Por que o menos? Porque o menos é a velocidade de encontro, olha lá, olha a setinha aqui embaixo, para onde está a velocidade da simulação, para onde está o vento. Para quem fala assim, mas 50 metros por segundo vai dar 180 km por hora, como que faz a conversão, pessoal? A conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. É a constante, que é a maneira mais simples. Para você fazer o contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide o valor de quilômetros por hora por 3,6. Ok? Bom, já criei o ambiente aqui, ó. Olha como ele fica. Ele me deu um ambiente muito grande aqui, ó. Da onde que passa o vento aqui, ó. Eu vou configurar esse ambiente. De que forma que eu vou configurar? Eu vou aqui no Computational Domain, aqui, ó, e vou editar definições. Ele me dá os eixos aqui, ó. Eu vou mudar aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar 30, que é no sentido X aqui, né? Ó. 30 metros para lá e 30 metros para cá. Então aqui é 30. Aqui, ó, já viu que já reduziu aqui. Aqui menos 30. Que é o outro lado. O Y é aqui, ó, as regiões aqui verticais, tá vendo aqui o eixo? Ó? Então eu vou colocar aqui, ó, 26 metros de altura e 0 metro de... E aqui a largura aqui, ó, a largura em Z aqui, ó, do ambiente, tá vendo? Que é o vermelho. Eu vou colocar ele aqui em 30 e 24. 30 e menos 24. Então aqui eu já defini o ambiente computacional dele aqui, que aonde o vento está passando. É uma rajada de vento numa área bem grande, mas suficiente para nós visualizarmos. Ok? Também vou definir aqui, ó, o tipo de malha. A malha mínima aqui, ó, ela vai ser uma malha de nível 3, e o espaço mínimo aqui, ó, eu vou definir de 0,3 metros. Já está configurada. E qual que é o meu goal, o meu alvo? O que eu quero descobrir? Qual o exercício, qual a força que o vento vai me trazer de resultado. Então eu vou inserir em cima da qual? Em cima de uma superfície aqui do outdoor. Agora eu vou pegar esses resultados que eu tenho aqui, que eu gerei, e vou colocar numa simulação de elementos finitos. Eu preciso ir aqui na parte de ferramentas, ó. Flow Simulation, resultados, Export, cadê? Export, Tools, perdão. Export resultados para a simulação.
ele já me exportou os resultados para a simulação. Sem eu fazer isso, eu não consigo jogar isso numa nova simulação. Tá? Esse é o ponto principal desse nosso webinar, é exportar esses dados aqui que ele coletou aqui, todos esses dados aqui. Eu não vou fazer nem animação, porque ele só vai fazer a movimentação do ar aqui. Ó. E a partir daí, eu vou aqui no suplemento do SolidWorks e gero uma nova simulação, que é uma simulação de elementos finitos, usando esses dados aí, que eu acabei de criar. Ó, me abriu aqui Flow Simulations, ele está demorando para abrir aqui, porque eu estou com muita coisa aberta, né? Web, né? Deixa ele acionar aqui, eu já vou abrir a aba de simulação aqui. Aqui, ó, já abriu simulação, novo estudo, eu vou fazer uma análise estática, realmente, né? Parado para saber as cargas. E aí aqui nas opções aqui, ó, da análise estática, eu clico com o botão direito do mouse aqui, ó, eu vou aqui em propriedades, vou aqui em efeito de fluxo aqui, ó, e vou incluir efeitos presentes dos fluidos do SolidWorks Flow Simulation. Vou achar ele aqui, onde é que ele está, esse FLD aqui. Ok. Aí, ó, ele já me carregou aqui nas cargas externas, todas os fluidos, ó, Y, X, Z, cargas externas, pressão do fluido. Então, o que agora eu preciso fazer? Eu preciso só definir o ponto de apoio do outdoor, né? Que é a base, né? Ele vai estar apoiado aqui, né? E definir o tipo de malha que eu quero aplicar. Importante, gente, bem importante. Se você não definir exatamente, eu vou pôr malha básica, base na curvatura e vou pôr 500 aqui de tamanho. Se você não definir exatamente os materiais do outdoor, ele não consegue fazer a simulação de elementos finitos ele precisa. No caso aqui eu defini a estrutura como sendo em aço A36 e a placa em alumínio. Tá? Sem isso você não consegue gerar nem a malha. Ele vai pedir que você defina os contatos. Pronto, agora está gerado a malha. Ó. Ele já ocultou a outra simulação. Está gerada a malha, agora é só executar o novo estudo. Ele vai fazer os cálculos e vai me dar os resultados. Pronto, os resultados estão aqui. Tensão, deslocamento e deformação, que são os 3 resultados padrão. Você pode puxar até outros resultados aqui, tem bastante outros resultados aqui. Mas esses 3 aqui já geram boas informações a respeito. Então vamos visualizar aqui, ó. Eu vou animar primeiro. Esse é o tensão. Olha que um vento de 180 km por hora acaba fazendo. Não deforma muito, ele dá maiores deformações aqui, ó, principalmente no ponto de apoio. Se você for reparar aqui, ó, eu vou editar aqui as definições, vocês vão verificar que as definições estão aumentadas justamente para poder visualizar. Ele está usando uma escala de 18 vezes o tamanho real, né, na escala de deformação. Newtons, a tensão de von Mises, né, newtons por metro quadrado, eu vou trocar por milímetro quadrado, que não vai dar muita diferença. Nas opções do diagrama, eu gosto de utilizar aqui, ó, ao invés de notação científica, né, eu gosto de usar geral, e nas configurações aqui eu gosto de colocar a malha. Fica uma visualização e sobrepõe em relação do modelo sem deformação. Que aí dá para você visualizar bem. Olha lá. Vou animar novamente. Ele vai mostrar onde são os pontos de deformação. Vendo? E onde que é a exigência maior. Isso de tensão, onde que eles recebem mais pressão, né?
em megapascal aí. Onde que ele recebe mais pressão por milímetro quadrado, aqui, Newton por milímetro quadrado, onde que o esforço é maior. O ponto maior de esforço é aqui nessa junção aqui, ó. Tá? Essa é a primeira, que é a de tensão. Agora vamos fazer o de deslocamento. De deslocamento também, ó. Eu vou editar as definições aqui para vocês verem. Vou fazer da mesma forma, que é a parte aqui, ó. Vou usar em milímetros, vou usar em escala, vou deixar em escala automática mesmo, só que aqui eu vou colocar as opções do diagrama também. Eu vou colocar tirar de notação científica para ficar mais fácil de entender, né? Aqui é a medida mesmo, ó. Ele desloca 72,5 milímetros. E a parte de modelo eu vou aplicar a malha aqui e sobrepor em relação a... Vou animar para vocês verem aí. Olha como fica a deformação dele. É lógico que está ampliada, aí não tem 72 milímetros, tem bem mais. Mas 72 milímetros, se vocês parar para analisar numa estrutura dessa, ela não é uma deformação muito grande, né? Levando-se em consideração porque a placa tem 12,5 metros de comprimento. Já comentei com vocês nos outros webinários. Todos esses dados eu consigo gerar um arquivo, vou gerar o último agora aqui, né, que é o de deformação, editar a definição, vou fazer a mesma coisa. Esse aqui é o quanto que se deforma, pode ver que ele se deforma pouco aqui, a escala dele não vai estar, escala automática. Aqui, científico também eu sempre troco para, opa, geral, normal, geral, 3 unidades, e aqui, modelo malha e sobrepor. Vamos animar para ver. Está animando. Aonde que é a deformação maior? Deformação maior atingida. Pode ver que não é uma deformação muito grande. Ele está entrando aqui na escala média aqui, ó. Se eu quiser ver certinho em que escala que ele está chegando, ele está chegando no máximo aqui quando aqui embaixo também tem um ponto que pega bastante, ó, que é vermelho aqui, chega a ficar vermelho, que é um ponto de deformação bem alto até, né? Mas vamos levar em consideração aqui, para efeito de curiosidade, pessoal, esse totem aqui, esse poste, né, ele tem uma parede de aço de 2 polegadas de largura, ou seja, 50 milímetros e ele é 40 polegadas de diâmetro. Então não é um postezinho fininho, 40 polegadas de diâmetro é quase 1 metro, quase 2 metros. 25,4 vezes 40, quase 1 metro de diâmetro por 5 centímetros de espessura. Então não é um poste pequenininho. A altura dele, se vocês quiserem medir, só para efeito de curiosidade, ele tem 7 metros de altura. Então, 7 metros mais 4,5, nós estamos falando de um poste aí de quase 12 metros de altura, quase 12 metros de altura. Não é um poste pequeno, não é um outdoor pequeno, né? Então pode ver que ele, aparentemente, apesar de todas essas deformações que a gente está vendo aqui, é uma estrutura resistente a um vento forte. Poderia aumentar? Poderia. Aí eu teria que refazer o estudo do Flow Simulation, né? Refazer o estudo aumentando a força do vento, a velocidade do vento, para que a gente pudesse refazer esse estudo. Aí vocês podem perguntar, e para gerar esses resultados? É só vir aqui em relatórios. Os dois, você pode gerar tanto o relatório do Flow Simulation, quanto o relatório do Simulation em si. Aí você vai configurar o seu documento, e ele vai configurar com papel, vai aplicar em quais as seções do relatório, o que você vai querer fazer, né? Vai pôr seus dados aqui, se você quiser, aqui uma breve descrição, e ele vai gerar isso no documento do Word. Tá?
com todas as imagens, todas as fotos, todas as figuras. Eu não vou colocar aqui porque ele demora um pouco. Certo, pessoal?